Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para mais um momento do nosso Tesouro Escondido, o nosso encontro semanal com a Palavra de Deus. Nós estamos vivendo com a igreja o tempo pascal, o tempo em que a igreja celebra Jesus ressuscitado, vencedor da morte. É o terceiro domingo da Páscoa. Escutamos o Evangelho, os discípulos estão caminhando. Eles estão contando uns para os outros que Jesus tinha ressuscitado. E quando eles estavam caminhando, Jesus aparece no meio deles. Ficam espantados, pensam até que é um fantasma. E Jesus vai mostrar, não sou um fantasma. Jesus com os discípulos faz uma refeição, faz uma ceia, come pão e peixe assado com eles. E eles experimentam que realmente é Jesus. Destaco 3 elementos do Evangelho de hoje. Primeiro, os discípulos estavam caminhando. O contrário de caminhar é ficar parado, é ficar estático, é não se envolver, é não prosseguir. Tem muita gente parada, tem muita gente estática, tem muita gente que já cansou de caminhar, tem muita gente que na vida de fé pensa que basta ficar parado e está tudo bem. Não, nós precisamos, como os discípulos, nos colocar a caminho. Eu tinha um professor na faculdade de filosofia que diz assim: quem anda pelos mesmos caminhos vê sempre as mesmas coisas. E aí eu diria assim, e quem não anda por caminho nenhum, não vê nada. Se você fica parado só no quintal da sua casa, você só vai ver o que tem no quintal da sua casa. Uma pessoa que caminha vê novos cenários. O discípulo de Jesus sempre está a caminho. O discípulo de Jesus não fica estático, não fica parado, mas caminha. E ao caminhar, vai encontrando cenas novas que o Senhor vai plantando na nossa história, na nossa vida. Que cenas que são essas? Pessoas que Deus vai colocando na nossa vida para nos lembrar que Ele nos ama. Os discípulos de início pensaram que Jesus era um fantasma. Quando nós não vivemos a nossa fé caminhando, minha gente, Deus vai se tornando um fantasma. O que é um fantasma? Um fantasma é uma coisa que não existe. O fantasma é algo de mentira. O fantasma é uma ilusão. Se eu e você não caminhamos, a nossa fé se torna fantasma. Deus se torna fantasma para nós. É uma coisa que parece que existe, mas não existe. E aí você poderia perguntar: Padre, como que eu sei se Deus para mim é de verdade ou Ele é só um fantasma? Eu diria assim: olha para o jeito que você se comporta. Se você se comporta com um coração duro, maltratando as pessoas, perdendo a paciência, desprezando as pessoas, reclamando, murmurando, o teu Deus já é um fantasma. É alguém que parece que existe, mas não existe. Quando Deus é real para nós, quando Deus é verdadeiro para nós passamos a nos comportar como Deus se comporta conosco. Somos misericordiosos, somos amorosos, somos responsáveis, perdoamos, temos paciência. Enfim, vivemos as virtudes. Quando Deus é real, vivemos as virtudes. Quando Deus é só uma ilusão, é só um fantasma, nós nos comportamos como se Ele não existisse. O terceiro elemento do Evangelho de hoje é o elemento pascal, a ceia. Jesus, ao comer aquela ceia com os discípulos, pão assado e peixe assado, o pão que representa o alimento da força, o peixe que representa o alimento da eternidade, está recordando para os discípulos: eu deixei para vocês um sinal.
A Eucaristia é o sinal da minha presença. E com isso fica um convite para nós da igreja, a não nos afastarmos da vida eucarística, mas ao procurarmos Jesus no pão e no vinho, na escuta da palavra e também na caridade fraterna para com os irmãos. Nos colocar a caminho. Não tratar Deus como um fantasma, mas como uma realidade. E procurarmos a presença de Jesus na ceia da Eucaristia. Esses sinais, minha gente, nos ajudam a viver bem o Evangelho pascal que a igreja nos proclama neste final de semana. Rezemos com confiança para que Jesus ressuscitado nos ajude a colocar em prática na nossa vida a sua palavra. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Desejo a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, uma semana muito abençoada. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.